Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aí no 21º domingo do tempo comum desse ano litúrgico B. E nós vamos ficar hoje ainda, dar continuidade ao Evangelho de João, no seu capítulo 6, nos seus versículos de 60 a 70. Mas eu vou voltar no versículo 59, porque ele dá um detalhe importante para nos introduzir naquilo que nós vamos meditar hoje. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada aproveita. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós os 12, contudo um de vós é o diabo. Vou terminar o versículo 71. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Vamos lá. Por que eu quis trazer o detalhe do versículo 59, que fala que Jesus ensinou essas coisas na sinagoga de Cafarnaum? A palavra Cafarnaum, significa Vila da Consolação. Então, Cafarnaum era a cidade que Jesus amava ir, amava estar, amava ficar na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Ali houve a cura da sogra de Pedro, ali houve aquele paralítico que desceu pelo telhado, que também foi curado. Enfim, era uma das cidades que Jesus amava estar, porque ali ele exercia aquilo, a sua vocação, a sua missão para a qual ele veio, que era consolar os filhos de Deus que haviam feito uma ruptura com Deus. Desde o primeiro homem, desde a primeira criatura, desde a primeira criação, Adão, através de Adão, o homem se cortou de Deus. O homem rompeu-se com Deus. E nessa ruptura com Deus, o homem passa a se esconder de Deus e, se escondendo de Deus, o homem se encontra numa grande solidão. O homem entra numa solidão profunda. Isso nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 da palavra de Deus, que diz assim: quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Então, ou seja, o homem escolheu viver sozinho. O homem, Adão e Eva, que viviam na presença de Deus, escolheram, através da ruptura que fizeram por causa do pecado, escolheram se esconder. E se escondendo de Deus, o homem escolheu viver sozinho, escolheu viver na solidão. E vivendo sozinho, o homem saía do céu, que é se fazer dom para o outro, sair de si para o outro, e o homem escolheu viver no inferno pessoal. O homem escolheu, através do pecado, viver no seu mundo, no seu inferno, na sua solidão, no seu egoísmo. O homem que foi criado para sair do eu e ir para o tu e viver o amor, o homem agora faz a opção de permanecer no eu sem sair de si e vivendo com isso
o desamor e o inferno profundo, o inferno interior. Então o homem, por causa dessa ruptura, o homem passou a viver uma solidão profunda. Mas o mais interessante é que Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca cessou de querer tirar o homem da sua solidão e consolar o homem. E isso, a prova disso, nós podemos ver na palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, Isaías, capítulo 51, versículo 12, diz assim, olha o que diz a palavra, o próprio Deus dizendo, eu mesmo sou o vosso consolador. E tu então, para que teres medo de um mortal, de criatura humana que acaba igual a erva, eu mesmo sou o vosso consolador. Então Deus não se cansou, Deus não cessou de vir até o homem para ser o seu consolador. E o próprio Jesus mais tarde vai dizer que ele enviaria para nós um outro consolador. Então Jesus é o nosso consolador, que não cessa de vir a nós, de nos consolar e de nos tirar da solidão que nós mesmos procuramos, porque nos escondemos de Deus. Então todas as vezes que nós, por causa do pecado, fazemos essa opção de andar pelo caminho da solidão, não digo um caminho de estar sozinho, mas na presença de Deus, mas é um caminho de se esconder. Todas as vezes que nós nos escondemos de Deus, nós entramos numa solidão da alma, ou seja, num caminho escuro, longe do Senhor. Mas Deus não se cansa de nos procurar e nos consolar. E o que é ser consolado? Eu já falei da palavra consolar muitas vezes aqui, ao seu significado no hebraico, mas não quero falar isso hoje. Então eu quero trazer a ideia de ser consolado. O que é ser consolado? Ser consolado é receber alguém que vem habitar na minha solidão. Então, ser consolado por Deus é permitir que Deus venha habitar na minha solidão. Aquilo que Adão e Eva não quiseram fazer quando se esconderam de Deus. Não permitiram, apesar do seu pecado, não permitiram que Deus viesse habitar na sua solidão. Aqui em Cafarnaum, por isso que eu quis ficar com esse detalhe, Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Eu tive a graça da providência de Deus de poder conhecer aquilo que sobrou dessa sinagoga lá em Cafarnaum, onde Jesus pôde anunciar, fazer esse discurso do pão da vida. Aqui em Cafarnaum, Jesus anunciou a mais bela, a mais radical e a mais real de todas as consolações oferecidas por Deus no decorrer dos séculos. Aqui em Cafarnaum, na cidade da consolação, Jesus anunciou, declarou a mais bela, a mais radical, a mais real de todas as consolações que Deus já ofereceu na história dos homens. E qual que é essa consolação mais bela, mais real, mais radical, enfim, que Deus revelou agora através de Jesus Cristo? É a possibilidade de permanecer com Ele e nele para sempre, comendo o pão e bebendo o vinho que se tornaram seu corpo e o seu sangue. Aqui está a mais bela de todas as consolações que Deus pôde dar. É claro, o Espírito Santo é o nosso consolador? Mas a mais bela de todas as consolações, uma vez que Jesus sobe aos céus e que nós esperamos a sua vinda, enquanto nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito em santidade, esperando a vinda gloriosa de Jesus, a mais bela das consolações é o Senhor nos alimentando dele mesmo, vindo a nós, enchendo não o nosso estômago, mas enchendo o nosso coração do alimento que é a sua própria vida. Então, é o seu corpo e o seu sangue dado a nós como alimento para que nós possamos viver a vida de Deus e permanecer com Ele para sempre. Porque é isso que a palavra diz. Olha o que Jesus vai dizer. As palavras que vos falei são espírito e vida. E mais, Jesus vai dizer que aquele que come do seu corpo, da sua carne e bebe do seu sangue, permanece nele. É o que nós vimos aqui, no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, ou seja, aquele que a mais bela das consolações é poder permanecer em Deus. É permanecer em Deus e saber que Deus permanece em nós cada vez que nós comemos. É promessa de Deus.
e é um princípio eterno, algo que não muda. Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então o Senhor está nos prometendo que quem come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele. É uma promessa de Deus feita a nós. E mais, quem come este pão viverá para sempre, não morrerá jamais. Não morrerá. Morrerá nesse corpo, mas não experimentará a morte eterna, porque viverá para sempre. É uma promessa do Senhor. Então, por isso que eu digo que a Eucaristia é uma das mais belas consolações, e Jesus quis fazer esse discurso, não o fez no Gólgota, não fez no Horto das Oliveiras, não fez no momento da sua agonia, não fez na última ceia. Jesus aqui, segundo o Evangelho de João, ele faz na sinagoga de Cafarnaum. No lugar da consolação, ele deixa a maior consolação para nós, que é a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue dado a nós. Só que o versículo 66 vai dizer que eram palavras, porque para os judeus isso era muito duro, falar em comer a carne de alguém, beber o seu sangue, beber o sangue de alguém, e sendo que a própria palavra de Deus proibia de comer, de beber do sangue, de comer, e ainda mais comer a carne humana, e foi isso que os judeus compreenderam, é canibalismo isso? Não, na verdade, e Jesus poderia ter voltado atrás. Jesus poderia ter dito, não, minha gente, espera aí, não é isso que eu estou querendo dizer, não. É um símbolo, isso vai representar. Não, Jesus não voltou atrás. Jesus preferiu perder discípulos a voltar atrás naquilo que ele havia acabado de declarar, para provar para nós que a Eucaristia não é um pão qualquer. A Eucaristia é a sua carne dada a nós. O vinho consagrado não é um vinho qualquer, é o seu sangue dado a nós. Na Eucaristia nós temos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? E ainda perguntou para os 12 apóstolos que deveriam dar continuidade à sua missão. Vocês também querem ir? Se não quiserem acreditar nisso, podem ir também embora. É interessante que o versículo 66 vai dizer que abandonaram. Literalmente, a tradução aqui do grego, literalmente seria: tornaram para trás, voltaram-se para trás, para as coisas anteriores, para o que eles tinham deixado a fim de seguir o Senhor. Então, a partir daquele momento, muitos voltaram, muitos tornaram para trás. É interessante, é como se eles tivessem virado o corpo para trás, virado as costas. Uma vez esse povo virou as costas para o mundo e voltou o rosto para Jesus. Agora, a partir desse momento, eles viram as costas para Jesus e o rosto para o mundo, para aquilo que eles haviam deixado. Então, ou seja, deixaram de crer. Pois, se crer é vir a mim e me seguir, voltar atrás é não seguir e, ao mesmo tempo, deixar de crer. Isso nós vemos no versículo 35 do próprio Evangelho de João. Olha, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, deixa tudo e vem me seguir, não terá mais fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. O que disse Jesus. Então, ou seja, deixaram de crer, pois crer significa vir a mim e me seguir. João 6,35. É vir a mim e me seguir. Isso é crer. Então, eles deixaram de seguir, portanto, deixaram de crer. E capítulo 6, versículo 65 diz assim: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Então, crer é vir a mim e me seguir. Deixar de crer é deixar de vir a mim e deixar de me seguir. E é isso que nós contemplamos aqui. É isso que nós vemos literalmente neste Evangelho. Jesus perdeu muitos discípulos, mas preferiu perdê-los a voltar atrás naquilo que ele disse, confirmando para nós que o seu corpo e o seu sangue são realmente, a Eucaristia é realmente o seu corpo e o seu sangue. Raniero Cantalamessa vai dizer algo extraordinário. Raniero Cantalamessa vai dizer o seguinte:
que a Trindade é inacessível. É como se fosse uma rocha impenetrável, inacessível. Ninguém consegue penetrar na Trindade. Ninguém. Porque como uma rocha, como essa mesa, a gente é impenetrável. É claro, posso enfiar um prego nela, mas aqui, humanamente, aqui com a minha mão, é impenetrável. Não consigo penetrar essa madeira. Então a Trindade é uma rocha impenetrável, vai dizer Raniero Cantalamessa. Mas ele ainda diz que a Eucaristia é a fenda da rocha, pela qual nós podemos entrar e termos acesso à Santíssima Trindade. Então, a Trindade é impenetrável e inacessível. A Eucaristia dada por Jesus é aquilo que Deus disse para Moisés: eu te colocarei na fenda da rocha e verás as minhas costas. Aqui, Raniero Cantalamessa vai dizer que a Eucaristia é a fenda dessa rocha da Trindade, que era impenetrável e inacessível. A Eucaristia é a fenda da rocha, que nos dá acesso a essa porta aberta para a Trindade. Então, a Eucaristia, já que Jesus é a porta das ovelhas, já que Jesus, através do seu coração ferido na cruz, é a porta que nos dá acesso à Trindade, e se ele é o pão vivo descido do céu, se ele é a própria Eucaristia, Raniero Cantalamessa afirma que a Eucaristia é a fenda da rocha da Trindade, pela qual nós podemos entrar, beber do amor trinitário e contemplar a vida de Deus. Então, aquele que recebe a Eucaristia, aquele que recebe o corpo e o sangue de Jesus, sua alma e sua divindade, tem livre acesso, através da fenda da rocha, nessa rocha que é a própria Trindade, pode se firmar na rocha que é a Trindade e contemplar a vida de Deus e viver a vida de Deus. Por isso, Jesus pergunta para mim e para você, ou para nós. Infelizmente, muitos católicos recebem a Eucaristia sem saber o que estão recebendo. Podem recebê-la, mas não sabem o que estão recebendo e por isso a recebem mal e recebem a própria condenação ao invés de receber a salvação. E hoje nós podemos escolher, ou nós ficamos no grupo dos que podem receber e recebem de qualquer maneira, ou nós entramos no grupo que podem recebê-la e que querem recebê-la de todo o coração, porque sabem que estão recebendo a própria eternidade. E diante dessa verdade, Jesus pergunta para mim e para você, do jeito que perguntou para Simão Pedro, do jeito que perguntou desculpa para os apóstolos: vós também quereis ir embora? Essa palavra é muito dura para vocês? Saber que a Eucaristia é meu corpo e meu sangue, minha alma e minha divindade, essa palavra é muito dura para vocês? Vocês também querem ir embora? E hoje eu lhe convido, com toda a igreja, a responder com Simão Pedro: a quem iríamos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A palavra que tu pronunciaste sobre a Eucaristia é para nós palavra de vida eterna. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.